Bom dia, irmãos. Um imenso privilégio de falar nesse púlpito sagrado da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Agradeço, pastor Arival, esse maluco beleza, por mais uma vez me dar esse privilégio de falar para vocês. Hoje eu quero falar sobre a questão maior. A gente pode fazer muitas perguntas na nossa vida, mas a pergunta maior é essa: Deus existe? Será que Deus de fato existe? Será que temos evidências para Deus? Se Deus não existe, a gente está perdendo tempo aqui hoje, certo? Aprendendo sobre sua palavra na IBD. Se Deus não existe, a gente tem que desfrutar a vida. Richard Dawkins uma vez colocou numa propaganda de Londres, olha, mostramos que Deus não existe, então desfrute a vida. Caia na gandaia, conhece essa expressão? Você está perdendo tempo. Mas se Deus existe, talvez fomos feitos à sua imagem e semelhança. Talvez um dia estaremos frente a frente com Ele. E Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Não somos um acidente cósmico, cujo produto final é a aniquilação, mas somos um ser feito à sua imagem e semelhança. Essa é a questão principal. E nos debates que eu tenho por aí, muitos perguntam assim: professor, nos podcasts, quais seriam as maiores evidências de Deus? Então, para essa EBD, eu preparei uma seleção das top 10, as 10 melhores. Quero mostrar para vocês, discuto sobre essas evidências nos meus podcasts, entrevistas, aqui na IPP-TV, ao redor do mundo. Quero discutir com vocês as 10 maiores evidências de que Deus existe. Vamos lá? Daniel, próximo. Olha, se você for andar por aí, assistir uma aula de biologia, ligar no comprar super interessante, ligar no canal, nos canais da TV aberta, nos podcasts em geral, eles dirão o que sobre Deus? Deus é um delírio, é uma ilusão. Richard Dawkins escreveu esse livro, vendeu milhões de cópias ao redor do mundo. Deus é uma ilusão, um delírio. Aí ele pergunta, inclusive, se você assume a hipótese de Deus, quem criou Deus? Fica muito mais difícil, inclusive, você não só explicar Deus, mas quem teria criado Deus? Deveria ser o super Deus. Quem criou o super Deus? O mega Deus. O hiper mega Deus criou um super mega Deus. E você vai chegar numa sequência infinita de deuses, totalmente irracional a hipótese de Deus. É muito mais racional você pensar que você foi o produto de um acaso. Há 3,8 bilhões de anos, o nada pegou o nada e para nada fez o tudo. Vendeu milhões e milhões de cópias esse livro. Ele esteve aqui no Brasil, cobrou o ingresso e lotou. Todos os anfiteatros e teatros que ele falou, estava lotado. Tem gente que paga para ouvir que não tem Deus, que não existe Deus e que Deus é um delírio, Deus é uma ilusão. Mas será que é assim? Daniel, próximo. Gente, mas a Bíblia diz que diz o tolo em seu coração, não há Deus. Duvidar de Deus é uma tolice, é uma irracionalidade. Na realidade, eu digo nas minhas palestras que se você é ateu, não sei quantos se declaram ateu aqui hoje, ou que nos estão assistindo na internet, se você se declara ateu, se você diz que você é ateu, me desculpa aí, mas eu não creio em você. É fake. Todos nós entendemos que há um Deus. Douglas X escreveu um livro, Undeniable, a gente está traduzindo esse livro para o português, em que ele diz que toda criança crê em Deus. A gente passa a duvidar de Deus quando chega na adolescência, na juventude, porque a gente fica meio rebelde, não gosta muito do jeito que Deus é, a gente quer que Deus seja diferente. Então a gente cancela Deus. Mas toda criança crê em Deus. Se você se considera ateu, lembra quando você era criança? Você cria em Deus. Você põe o dedo na tomada e leva um choque, passa a crer no elétron. Nós somos eletrocutados de evidências de que há um grande Deus. Estamos atolados, afogados, abarrotados, cercados, ilhados. Falei 5, gente? De evidências de que há um grande Deus. Então quem está certo? Richard Dawkins, que diz que Deus é um delírio, uma ilusão, uma criação humana. Nós criamos Deus. Ou será que há evidências desse grande Deus? Diz o tolo
em seu coração. Por que a Bíblia diz em seu coração? Porque a mente sabe que há Deus. Na nossa mente nós sabemos que Deus existe. A gente nega Deus com o nosso coração, com as nossas paixões, com as nossas vontades. Ilusão é não crer em Deus. Próximo, Daniel. Então, olha aí, gente, a gente está cercado, atolado, rodeado, ensopado e afogado de evidências de que há um grande Deus. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros nessa manhã na EBD porque sabemos que há um Deus. E a gente quer chegar mais perto dele, conhecer melhor sobre ele, sobre a sua palavra. Não é assim? Então vamos lá, gente. Próximo, Daniel. Eu quero começar falando sobre o que a Bíblia diz da existência de Deus. A Bíblia não afirma a existência de Deus. Sabia disso? Ela começa assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que a Bíblia fala, ou ela faz. É sensacional, não é? Ela já começa assumindo que Deus existe. Ela nem se preocupa em dizer, olha, há um Deus. Esse Deus é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, exibido e exagerado do jeito que Ele é. A Bíblia já começa dizendo que há um Deus. Por quê? Porque Deus é evidente demais. É desnecessário comprovar a sua evidência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o que nós temos na palavra de Deus? Próximo, Daniel. A existência de Deus é o grande pressuposto bíblico. Ela já parte do pressuposto que Deus existe. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente assume sua existência. Um fato incontestável, óbvio, que dispensa comprovação. Esse é o nosso grande Deus. A existência de Deus é também o grande pressuposto da teologia. Gente, eu falo no meu livro Fomos Planejados que eu descobri que tem teólogo ateu. Teólogo ateu é a autonegação de si mesmo, não é? Se um teólogo conseguisse negar a existência de Deus, ele ficaria o quê? Desempregado. Mas ao longo da história, filósofos, teólogos e cientistas têm debatido se seria possível termos certeza da existência ou inexistência de Deus. Então a grande pergunta que surge, que eu quero tentar responder com vocês hoje pela manhã é essa: será que só podemos aceitar que Deus existe pela fé pura? Aquela fé pela fé, o fideísmo. Eu acho que Deus existe, pronto, acabou. É assim que o cristão deve se comportar frente a essa pergunta: Deus existe? Eu creio que Deus existe, pronto e acabou. A Bíblia não ensina assim. Está sempre prontos a dar a razão da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Pela fé entendemos. Então não é assim. A gente não pode explicar a Deus por uma fé pura. Será que existiriam argumentos racionais e evidências empíricas para termos fé racional em Deus? É isso que eu quero discutir com vocês pela manhã. Vamos lá então, olha lá, Daniel, próximo. Eu quero discutir as top 10 evidências de que há um grande Deus, tá bom? Próximo, Daniel. Quero começar com a filosofia. Mas professor, você é um cientista. O pastor Arival disse que a EBD hoje seria de um cientista, né? Mas é um cientista que gosta de se aventurar na teologia e na filosofia também. Olha só, eu quero começar com a filosofia, alguns argumentos filosóficos a favor da hipótese de Deus. Mas professor, filosofia é a mãe da ciência. Não se faz ciência sem filosofia. Ela é a mãe da ciência. A filosofia, inclusive, rege os nossos pressupostos e o proceder científico. Se não é filosoficamente viável, até a evidência tem que ser questionada. Então há grandes argumentos filosóficos a favor da hipótese de Deus. O primeiro que eu queria citar para vocês é o argumento ontológico. Todos entendem que deve existir um ser superior. Portanto, entre as duas hipóteses, Deus existe e Deus não existe, é mais provável que esse ser, saiu um errinho aí, Deus exista mesmo. Gente, todo mundo acha que Deus existe. Por quê? Porque Deus é evidente demais. As evidências que estão ao nosso redor
Você acorda, você vê o amanhecer, o pôr do sol, você vê os pássaros dos céus, os peixes do mar. Você vê a complexidade ao seu redor. A imensa maioria das pessoas crê em Deus. Outro dia fizeram uma pesquisa em vários países. Você crê em Deus? Pelo menos nessa pesquisa, gente, o Brasil ficou em primeiríssimo lugar. 90% dos brasileiros creem em Deus. Os 10% dos ateus estão tentando se convencer que não creem, mas creem. Olha só, os Estados Unidos ficou em 4º lugar, deu 67 por lá. A imensa maioria da população mundial crê em Deus. Por quê? Porque Deus é evidente demais. É o argumento ontológico. Se todo mundo acha que há um Deus, a probabilidade maior é que esse Deus de fato exista. O segundo argumento, Daniel, é o argumento teológico. Ao contrário do caos, a ordem, propósito, organização e harmonia, beleza, simetria, otimização no universo. Portanto, é mais provável que um organizador inteligente e com propósito, Deus, exista. Obviamente, a gente não vai provar Deus. Ninguém explica Deus, do crente ao ateu. Ninguém prova Deus também. Mas a gente conclui que Ele existe. A gente chega nessa conclusão lógica e racional da existência de Deus. Então, entre as duas hipóteses, Deus não existe ou Deus existe, quando você vê o propósito, ordem, organização e harmonia, beleza, simetria, otimização, a melhor hipótese é a hipótese Deus, Deus existe. O argumento teológico. Próximo, Daniel. O argumento moral. Há em nós um senso inato do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. E não há processo natural, não há forças naturais que explique esse senso que há em nós. Portanto, deve existir um Deus que implantou em nós esse senso de justiça. É o argumento moral. Muitos discutem esse argumento moral. Mas para mim, como um cientista, próximo, Daniel, o melhor argumento filosófico é o argumento cosmológico. Não há efeito sem causa, a não ser a primeira causa não causada. Não há efeito maior, saiu um outro errinho aí, que a sua causa. Portanto, Deus existe. Gente, nós somos efeitos, concorda? Tudo que passou a existir, todo efeito que passou a existir, tem uma causa. Você é eterno? Você sempre existiu? Atemporal? Não, você sabe que você passou a existir. Naquele santo dia, naquela santa noite, naquele santo lugar, você foi gerado, não foi? Pelo seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe são eternos? Não. Eles foram também, são também efeitos de uma causa, seus avós, seus bisavós. Então nós temos no universo sequências de causas e efeitos. E essas sequências de causas e efeitos, a filosofia já mostrou, elas não podem ser infinitas. Porque se essa sequência de causas e efeitos fosse infinita, nós nunca estaríamos observando o último efeito, nós não estaríamos aqui. Porque uma sequência infinita requereria um tempo infinito, e tempo infinito simplesmente não existe. Uma sequência infinita requereria um número infinito de eventos, de causas produzindo efeitos. Números infinitos não existem. O infinito é inacessível. Mas estamos aqui, não estamos? Então, se estamos aqui, uma causa primeira não causada deu início a todas as coisas. Essa primeira causa não causada teria que ser toda poderosa para dar como produto um universo lindo, magnífico, imensurável. São 2 trilhões de galáxias, agora já aumentaram para 20 trilhões de galáxias. Com de 100 a 200 bilhões de estrelas em cada uma delas. Quanto deu a conta, irmão? Sai bom de matemática? 20 trilhões vezes 200 bilhões. Sextilhões de galáxias e estrelas. Então, uma primeira causa não causada, superpoderosa para ter causado o universo e a vida. É uma obrigatoriedade filosófica, você é obrigado a concluir que uma primeira causa não causada deu início a
tudo que a gente observa. Eu existo, portanto, Deus existe. Eu não posso ser o produto de uma sequência de causas e efeitos infinita. Uma primeira causa não causada deu início a todas as coisas. A primeira causa não causada, ela tem que ser atemporal, toda poderosa. Ela tem que estar fora do tempo, fora do espaço, fora da matéria. Deus, o argumento cosmológico chama pela hipótese Deus. Próximo, Daniel. Gente, eu só estou dando uns spoilers aqui. Se você quer saber mais sobre a existência de Deus, se Deus de fato existe ou quem criou Deus, assista esse podcast na Igreja Presbiteriana de Pinheiros TV, IPP TV. Quantos já assistiram aqui? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Amém. Mas tem muito que não, hein, irmão? O que é que está fazendo? Está assistindo dorama, né? Séries na Netflix. Querido, todo mundo sintonizado na IPP TV. Gente. Então, a primeira causa não causada. Próximo, Daniel. Essa primeira causa não causada já foi uma conclusão dos filósofos gregos. Gente, quem são os maiores filósofos de todos os tempos? Karnal? Desculpa aí, não. Pondé, meu amigo? Não. Quem são os maiores filósofos de todos os tempos? Os filósofos gregos. Gente, eles eram hiper mais inteligentes que todos nós. Eu no meio. Nós estamos emburrecendo, perdendo a nossa capacidade intelectual. Quem dá aula aqui? Sabe de muito bem, né? Toda a nova turma. Gente, nós estamos perdendo a nossa capacidade intelectual. As mutações deletérias estão tendo um efeito terrível sobre a raça humana. Os grandes filósofos, os filósofos gregos, eles já se sentaram para discutir essa questão, Deus existe ou Deus não existe, e eles chegaram à conclusão que Deus existe. O nada cria, agora estão apelando para o nada. E a primeira causa não causada é uma obrigatoriedade de lógica filosófica. Próximo, Daniel. A primeira causa não causada, Aristóteles já discutiu e a chamou do motor imóvel, aquele que deu início a todo o movimento no universo. Disse haja e houve. O argumento filosófico. Próximo da primeira causa não causada. É só uma ilustração. Pensa num monte de dominó em pezinho, né? E para que o último dominó esteja em pé, uma sequência de quedas desses dominós está atrás de você. Vários eventos de causas e efeitos. Essa sequência pode ser infinita? Não. Porque você nunca estaria observando numa sequência infinita de dominós, o último dominó cair. Simples assim. Pirula, num desses podcasts, você sabe que eu gosto muito do Pirula, Sacane, né? São favoritos. Ele diz assim: eu acredito que tudo foi causado, até a primeira causa não causada. Maldito o homem que confia no Pirula. Gente, nós temos necessariamente que assumir que alguma coisa nesse universo não foi causada, sempre existiu, é atemporal. Deus, olha, a primeira causa não causada. Mas você vai perguntar para o seu professor de física, de cosmologia e tudo mais, o que eles vão dizer? Não, o universo é eterno, o universo foi a primeira causa não causada. O universo é eterno, sempre foi a primeira causa não causada do naturalismo, até que descobriram que o universo teve um início. A partir do momento que eles descobriram que o universo teve um início, o que eles falaram? Foi o nada, que chamou o nada, do nada a existência do universo. O nada pegou o nada para nada, por nada e bum, fez o universo. Para não dizerem que foi o nada, eles falam assim, flutuações quânticas. Outro dia num podcast, o Sacani disse assim, olha, só que eu não acredito em Deus, acredito que foram as flutuações quânticas. Flutuações quânticas é um sonho delirante de uma noite de verão. Você pode fazer cálculos, algumas simulações em física quântica e dizer que o nada pode gerar alguma coisa. Mas alguém já viu alguma vez o nada gerar alguma coisa? Olha, estou querendo tomar um sorvete. Ele aparece do nada na sua frente? Não, gente, nunca o nada gerou nada. Os filósofos gregos sempre disseram que o nada não gera nada.
Absolutamente nada. As flutuações quânticas teriam que agir no nada. Olha só. É o santo do pau oco, o são nada, que eu não menciono nas minhas palestras. Está vendo ele ali? Conhece essa história do santo do pau oco, né? Chorava, mas era oco por dentro. Então, qual é a conclusão desse primeiro, dos argumentos filosóficos? Se algo existe, e algo imenso e extremamente inteligente, o universo é inteligente, a vida é inteligente, a terra é inteligente, algo eterno, imaterial, necessário e suficiente, todo-poderoso para causá-lo, precisa ter sempre existido. A primeira causa não causada, Deus. Irmãos, você crê em Deus? Você é filosoficamente correto. Você está do lado da boa filosofia, você está do lado dos filósofos gregos, você está do lado da lógica, da racionalidade. Quem não crê em Deus tem que apelar que até a primeira causa não causada foi causada. Que flutuações quânticas agiram no nada. O nada, gente, é um nada absoluto, concorda? O vácuo quântico em que as flutuações quânticas poderiam ocorrer é um vácuo quântico constituído de algo. Você pode ver a descrição na física quântica. O nada não produz absolutamente nada. Mas o que a Bíblia diz sobre a existência de Deus? Próximo, Daniel. Ela diz que Deus, na realidade, se fez homem. Nos debates que eu vou por aí, os ateus dizem assim: tá bom, vamos crer em Deus, mas que em Deus nós creríamos? Tem tantos deuses, tantas versões de Deus. Tem, irmão, tem várias versões de Deus, mas tem uma única versão de Deus que se fez homem, que habitou entre nós, é o Deus bíblico, que deu evidências, que chegou aqui e falou: eu sou, e que para provar que ele era Deus, fez milagres, ressuscitou mortos, Lázaro, curou cegos, paralíticos, andou sobre as águas, transformou água em vinho. Então nós temos também as evidências ao vivo e a cores. Deus esteve entre nós, se fez homem em Jesus Cristo. Jesus se fez homem, esteve entre nós, realizou milagres, testemunhados e documentados, para provar que ele era Deus. Num debate outro dia, alguém falou assim: eu acho que até aquele outro Deus faz mais sentido, porque aquele Deus era cruel, então a gente tem mal no mundo. Esse outro Deus gostava de se divertir com os seres humanos. Olha, faz mais sentido. Irmãos, quem mais faz sentido é o Deus bíblico, um Deus que se fez homem em Jesus Cristo, um Deus que divide a história antes e depois dele, encarnado. Não é verdade? Quando perguntaram para Cristo: por que você faz os seus milagres? Jesus disse: para que creiam que eu sou o Messias, o Deus encarnado. Sensacional, não é? Quando te perguntarem em que Deus você deve crer, você fala: o único que provou que era Deus, que esteve entre nós, o único que divide a história antes e depois dele, o único que tem milagres documentados, testemunhados, testemunhas, presenciar os milagres de Jesus. Próximo, Daniel. E Jesus disse que era Deus. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. João 1,1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Em João 8,58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou o título que Deus deu para ele mesmo, para Moisés: eu sou. Esse é o Deus que nós cremos. Não é um Deus que nós inventamos, não é um Deus entre muitos deuses, mas é o único Deus que se fez homem, habitou entre nós. Tem um argumento legal. Se você chegasse perante um juiz e falasse: olha, tem um cara aí que está dizendo que é Deus. Aí ele falaria assim: quais são as provas? Aí você diria assim: olha, ele fez muitos milagres, foram testemunhados e tudo mais. Legal, tem mais? Ele morreu e ressuscitou. Falou: opa,
Grandes alegações exigem grandes evidências. Ele ressuscitou mesmo? Sim. Todos os seus discípulos, os apóstolos, testemunharam que ele ressuscitou, que ele esteve entre eles. Ah, é? Como é que eu posso acreditar nesse testemunho? Eles morreram por esse testemunho. Irmãos, ninguém morre por uma mentira. Na Lava Jato, né, deram uma espremidinha, já por milhões eles confessaram. Não foi? Mas por uma mentira tola. Mas por que eles morreram? Olha, Pedro diz que morreu, inclusive, crucificado de cabeça para baixo. Todos eles morreram mortes terríveis. Por quê? Porque testemunharam que Jesus ressuscitou. Você morreria por uma mentira? Não. Mas você morreria por um Deus que ressuscitou? Claro, por quê? Porque você sabe que você vai ressuscitar também. Não é? Então o que o juiz concluiria? Tem vários e vários filmes que você pode assistir. Gente que tentou refutar a ressurreição de Cristo, foi atrás das evidências. A conclusão no argumento legal que o juiz bateria o seu martelo e diria: provado, Jesus ressuscitou. O argumento legal, muito legal, não é? Esse argumento legal. Próximo, Daniel. Agora vamos entrar nas evidências científicas. Afinal, eu sou um cientista, não é? Eu lembro da Nina, quando ela chegava naquela época que ela fazia muita pergunta. Sabe que as crianças que fazem muita pergunta, olha, por que isso, por que aquilo? Até hoje ela faz, né, Ninoca? Ela fala: pai, por que isso, isso, isso? Às vezes eu não sei responder, ela fala: nossa, pai, mas você é um cientista. Não é? As evidências científicas, gente. Eu quero começar, é a top 4 aqui, tá? Já estávamos na 3. A 4. O universo é colorido. Irmãos, você fala assim: mas professor, por que você está assim, tão entusiasmado com o universo colorido? As cores são naturais, não é? Irmãos, nós somos mal acostumados. Conhece a música? Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Deus nos deixa mal acostumados com o seu amor. Ele coloriu todo o universo e a gente nasceu vendo tudo colorido e acha que isso é normal. Gente, o universo ser colorido é normal? Claro que não. As cores não existem, existe apenas radiação eletromagnética. Cor é uma ilusão de ótica. Uma faixa específica da radiação eletromagnética, quando atinge os nossos olhos interpretam aquelas radiações como coloridas, RGB, vermelho, verde e azul. Manda esse sinal para o cérebro e o cérebro mistura essas correntes e constrói uma imagem colorida. Então a cor só existe aonde? No seu cérebro, no meu, nos nossos olhos. Então o universo poderia emitir em qualquer tipo de radiação, concorda? Mas ele emite nessa faixa específica. Próximo, Daniel. E a gente vê essas imagens maravilhosas, todas coloridas. As estrelas são todas coloridas, como já falei aqui. Eu não poderia perder essa oportunidade de falar novamente. E elas têm todas as mais diferentes cores. Só não tem estrela verde. Por quê? Palmeiras não tem mundial. E o pastor Arival, da última vez que eu falei assim: Marcos, nunca mais você fala na minha igreja. E olha, ele deixou. Acho que na segunda vez ele não perdoa mais, né, irmãos? Tudo colorido. As estrelas emitem na faixa que o seu olho enxerga. A gente vai olhar no espectro da radiação eletromagnética. Próximo, Daniel. Você vai ver que o colorido é uma faixa extremamente fina. Qual é a chance do universo emitir luz na faixa extremamente fina do colorida? Por que a gente chama colorido? Porque nós enxergamos colorido só por causa disso. Dessa coincidência cósmica. Próximo, Daniel. Os nossos olhos têm bastonetes para enxergar pouca luz, mas quando tem bastante luz, tem os cones. Vermelho, verde e azul, RGB. E é exatamente essa radiação que o Sol emite. Quando combina, fica branco. Olha que coisa, que bênção. Já pensou se o mundo fosse todo vermelho? Se fosse todo azul? Pior, se fosse todo verde. Coisa horrorosa.
Não, mas ele é branco. Na média é branco, mas quando alguma coisa absorve parte dessa luz, ela fica colorida. Olha que jogo. E quem é que detecta? Os nossos olhos. Dizem que animais não enxergam muito bem a luz. Eu não sei quem entrou na cabeça do cachorro para dizer que ele não enxerga muito bem no colorido, mas fazem pesquisas mostrando que cachorro, gato, outros animais não enxergam muito bem. Outros enxergam até melhor, porque precisam dessas cores. Uma grande evidência que há um Deus que coloriu o seu universo. Deus gosta de colorir. Coloriu as estrelas, as nebulosas, as galáxias. Os planetas são todos coloridos, você já percebeu? O anelzinho de Saturno. Júpiter é em degradê. Marte é vermelha. Qual é o planeta verde? A Terra é azul, né? O Yuri Gagarin chegou lá e falou: a Terra é azul, magnífica. Muito bem, gente. Mais um argumento. Próximo, Daniel. Top 5. O argumento da beleza. Não só o universo é colorido, mas ele é belo. A beleza no universo, a beleza não faz o menor sentido à luz de Darwin. Irmão, você não devia ser bonitinho. Você devia ser feio mesmo. Mas você deveria ser muito mais feroz. Então um bicho chegaria com você, perto de você, de tão feio que você era, ele até afastava o bicho. Mas a beleza no universo, e essa beleza gasta recursos genômicos, energéticos. Não faz sentido o mundo ser belo. Mas há uma beleza no universo, na terra e na vida. Por que tudo é belo? Jó 12, de 7 a 9, são os meus versículos preferidos da palavra de Deus. Porque a Bíblia ensina, viu, jovens, como se faz ciências. Ela diz assim: pergunte ao professor de física, pergunte ao professor de cosmologia, pergunte ao professor de biologia, pergunte ao Sacani, pergunte ao Pirula. Não. O que a Bíblia diz? Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Interrogue a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informe. Quem de todos eles ignora que foi Deus que os fez? Por que Deus encheu, preencheu, saturou a sua obra com beleza, com cores, com charme, com perfeição? Para que você perguntasse a criação de Deus, para que você investigasse. Diz que cristão é tudo alienado, que não estuda, não é? Não, a própria Bíblia diz: pergunte, investigue, olhe ao seu lado, veja a beleza da criação. Próximo, Daniel. Olha aí o pato mandarim, gente. O cara vai chegar lá: Senhor, nunca te vi, não tinha obrigação nenhuma em crer em você. Ele falou: você viu aquela foto do pato mandarim porque você estava sentado na igreja presbiteriana de Pinheiros, na EBD do professor Marcos, assistiu pela internet. Gente, dá para olhar um pato desse e dizer que Deus não existe? Dá? O que você acha? Próximo, as flores, para não falar que eu não falei das flores. Próximo, Daniel. Gente, quando Deus faz bonito, mas quando Ele faz feio... Eu ia falar, né, pastor Arival? Mas eu não ia falar isso. Ele é bonitinho, não é? Eu também acho. Gente, é que nem um amigo nosso. O cara é tão feio que você acaba achando ele bonitinho, não é? De tanta feiura. Olha esse cara, ele não é bonitinho? Eu acho ele maravilhoso, esse peixe. Olha, insano, não é? Né, Nick? Esse aqui... Olha que Deus quando faz feio, cara. Ele caprichou, não caprichou? Olha as bocas, os dentes. Cara. Ele tem uma lanterninha extremamente bem posicionada. Ele pesca com essa lanterninha. Pode, irmãos? Os dentes são virados para dentro. Tudo perfeito. É uma simetria, um propósito. Próximo, Daniel. É o Procurando Nemo, né? O peixe lá, você lembra? E ele caça com essa estratégia absolutamente incrível. Tem o peixe olhos de luz. Ele emite por bioluminescência. Quando ele quer se esconder, ele fecha o olho. Uma camadinha, uma pelinha. Quando ele quer atrair o predador, ele abre. Será que processos naturais não guiados é a melhor hipótese para isso? Despropositados, acéfalos. Impossível. Próximo. Olha aí. E Deus
gosta de se divertir. Deus é bem-humorado, ele não é bem-humorado, gente. Ele fez a flor macaco prego, flor bailarina, caveira. Tem até a Darth Vader, né, que eu não mostrei aqui. Vocês vão assistir. Gente, tem uma palestra sensacional. Próximo, Daniel. Também na IPP TV, chamei o Rodrigo Pena Firme. Ele deu uma palestra incrível. A beleza, Darwin ou Deus. Quero que você chegue em casa, desligue o Netflix, o Dorama e tudo mais, e assista. Sensacional. Como que a beleza aponta para a hipótese de Deus. Próximo, Daniel. Top 6. Aves insanas. Mais um errinho aí. Pergunto, porém, as aves dos céus. Gente, quero falar de 3, rapidamente. O andorinhão negro, ou preto. O martim pescador e o falcão peregrino. Aves insanas. Pássaros absolutamente surreais. Eles não deveriam existir. Olha só. As aves, por exemplo, quando você pousa com um avião, vê lá os flaps e tudo mais, a asa se mexendo, você fala, poxa vida, ciência, ciência, ciência. Glória aos homens. Amém, irmão? Não, glórias a Deus. Você deveria dar glórias a Deus, porque primeiro o avião pousou. Está meio difícil ultimamente, né, irmãos? Segundo, porque só pousou por causa das aves. Sabia que quando os aviões começaram a ficar maiores e mais rápidos, quando eles tentavam pousar, a turbulência era imensa. Foram investigar por que isso estava acontecendo, porque a asa estava causando turbulência. Descobriram uma solução. Aonde? Nas águias. Tem as álulas, é uma peninha que ela, quando vai pousar, ela abre, o ar passa pela asa e ela pousa magnificamente. A ciência nega Deus, mas copia a sua obra. É plágio, irmãos. Plágio. Deus devia cobrar royalties. Praticamente todas as descobertas científicas foram feitas copiando a criação de Deus. Irmãos, corte natureza do seu dicionário. Não é natureza, é criação de Deus. A gente copia da criação de Deus. Próximo, Daniel. Esse pássaro insano, o falcão peregrino, ele voa a 370 quilômetros por hora. A presa está andando no chão, de repente ela está no céu. Ué, o que aconteceu? Se presas vão para o céu, né? A Ninoca disse que cavalo vai para o céu, com certeza absoluta, né, Nina? Eu também acho. Gente, e os Estados Unidos copiaram o design no B-12. Não foi. Olha o próximo, Daniel. Os trem-balas, quando saíam dos túneis, um barulho imenso, trepidação. Aonde foram procurar a inspiração? Nos martins pescadores. Peixes insanos, eles mergulham na água e o peixe está lá, de repente, estou na glória. Sequer nenhuma perturbação na água. Você já tentou colocar rapidamente alguma coisa na água sem perturbar a superfície da água? Tenha atenção superficial às ligações de hidrogênio, que muitos chamam de pontes de hidrogênio. Quando você dá aula para engenharia civil, tudo bem. Não perturba a água. Sensacional. Próximo, Daniel. Esse pássaro é o mais insano de todos. É um andorinhão preto. Irmãos, ele voa da África para a Europa. Não, da Europa para a África e vice-versa, obviamente. E ele voa por até 10 meses sem pousar. Quanto tempo um avião feito pelo homem consegue voar sem pousar? 10, 12, 14, 16 horas. Ele voa por 10 meses sem pousar. Aí você fica imaginando, como é que esse pássaro insano consegue se alimentar? Ele se alimenta no voo. Como ele consegue descansar? Ele descansa no voo. Sabe como é que ele faz? Eu falo sobre sobre esse pássaro no meu livro, o Antevidência. Ele dorme quando ele está cansado. Ele dorme, só que com metade do seu cérebro. Ele fecha um dos olhos e dorme com essa parte. Então descansa metade do corpo, pensa assim.
e ele entra num voo stand-by. Depois ele dorme com a outra metade. Com o outro olho, ele fecha o outro olho. Está sempre prestando atenção em tudo. Por isso que eu digo que o andorinhão preto é o sonho de consumo de todas as mulheres. 24 horas de atenção absoluta em tudo ao seu redor. Não é, mulheres? O que vocês acham disso? Um upgrade sensacional. Gente, o pássaro insano, ele seguia pelo campo magnético da Terra, num fenômeno que é conhecido de entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é tão absurdo que até Einstein, quando descobriu, disse: não existe esse negócio. Um spin de um elétron conversando com o outro. Ele tem esse fenômeno, ele sai de um ponto da Europa e chega no outro ponto da África, exatamente no mesmo lugar. Até com GPS a gente se perde, não foi? Não é? Tem um exemplo no Rio de Janeiro recentemente. Gente, a gente se perde com os nossos GPS, mas eles não se perdem. Próximo. Olha, top 7. Mais uma grande evidência de que Deus existe na ciência. Só estou dando uns spoilers para vocês, depois vocês leiam mais nos livros. Olha só. Gente, o que nasce mais? Meninos ou meninas? O que é que você acha? Parece que são as meninas, não parece? Pura parecência. Nascem mais meninos. E sempre na mesma proporção. Nunca mudou. Sempre quando nós monitoramos, por todo o tempo que esse monitoramento tem sido feito, sempre os meninos nasceram mais que as meninas. 52 a 48. Mas quando chega naquela idade PC, conhece a idade PC, né, irmãos? Pé na cova? Maluco, beleza, que nem o Arival. Estou tentando copiá-lo, viu, gente? Quando você chega na idade PC, o que acontece? Tem muito mais mulher do que homem. Ou seja, nascem mais meninos do que meninas, mas quando chega na idade mais madura, tem mais mulheres do que homens. Em algum ponto, as duas populações se cruzariam e seriam iguais. Que idade é essa em que nós temos na Terra o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres? Está vendo aí a caricatura? Você já vai descobrir. Em torno de 20 a 25 anos. Sabe o que é isso, irmãos? Eu chamei do meu livro de antevidência casamenteira. Garoto, você não achou a sua ainda? Está por aí, o número é igualzinho. É incrível, não é? Você acha que um acidente cósmico fez esse desbalanço? Porque olha, a chance era para ser 50-50. Ninguém sabe ainda hoje por que dá um pouco mais de meninos e um pouco menos de meninas. São vários processos que são assumidos. Hipóteses. Mas nasce 52 a 48. Por quê? Porque os homens são mais atrevidos. Já viu aqueles vídeos? Por que os homens morrem mais? É sensacional. Sabia que nós temos um hormônio chamado adrenalina? Se tem um homem, uma mulher e uma criança e vem um perigo, o que acontece? Aumenta a adrenalina no homem. E ele vai para cima. A tendência é ir para cima. Por isso que os homens morrem mais. A mulher diminui a adrenalina. Ela pega a criança e recua. Estratégia perfeita de guerra, não é? Um recua, outro ataca. Protege a prole, os filhos. Deus é sensacional. Sabe que amamentar, quando você amamenta um menino e uma menina, o leite é diferente. A composição do leite é diferente para meninos e meninas. Próximo, Daniel, top 8. As aranhas. O Spider-Man. Gente, as aranhas são insanas, não são? Sabia que um fio de teia de aranha, na dimensão de uma corda, consegue levantar um Antonov carregado? Hoje eu trabalho no McGrath, o Instituto Mackenzie de Pesquisas em Nanomateriais, na melhor universidade do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a gente desenvolve novos materiais lá, coloca grafeno para tentar aumentar a resistência mecânica de materiais. Nunca chegaremos aos pés dos fios da teia da aranha. Uma teia de aranha na dimensão de uma corda levanta um Antonov. Deus é exibido, exagerado, não é?
Ele nos atola, afoga de evidências da sua existência. E ele também gosta de colorir, decorar. Mas isso aqui é uma aranha. Pode? Desculpa aí, Daniel. O Daniel é esperto toda a vida, já mudou lá, né, Daniel? Próximo, Daniel. Gente, teia de aranha, decorada. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, ninguém sabe até agora por que as aranhas decoram as suas teias. Por que as aranhas decoram as suas teias, irmãos? Porque um Deus todo-poderoso a fez. E um Deus que gosta de coisas bonitas, de beleza, de charme, de perfeição. Um Deus que quer nos atolar de evidências, porque a nossa fé é muito pequena. Vou fazer uma pergunta, nós estamos no EBD, nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, certo? Errado. Menor, desculpa, eu quis pegar você mesmo. É menor que um grão de mostarda. Então Deus precisou exagerar. Olha aí que coisa linda, ela decora. Sabe por que decora? Cientistas do mundo, acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência, todos os cientistas desse país. Deus decora a sua obra. Essa é a explicação. A hipótese de Deus é de longe a melhor hipótese. Próximo, top 9. Gente, esse daqui é o peixe que eu chamo dos kamikazes dos mares. O maior ele é chamado de lábios doces. E o outro é o bodião limpador. Olha que insanidade. Esse peixe, o maior, ele tem dentes. E todo mundo sabe que dentes precisam ser escovados. Dá para escovar dente no mar? Difícil, não é? O que acontece então com esse peixe? Quando ele precisa que os seus dentes sejam escovados, ele chega perto de um coral e abre a boca. Aí vem aquele insano, aquele kamikaze do bodião. E ele entra dentro da boca dos lábios doces e limpa seus dentes, escova seus dentes. Isso em biologia é chamado de simbiose. Há alguma chance dessa simbiose ter sido desenvolvida ao longo de milhões e milhões de anos? É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Maldito homem que confia no homem. É uma ilusão, é um delírio. É tolice. A simbiose evolutiva é uma grande tolice. Acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência, todos que estão me ouvindo, a simbiose é uma tolice. Por que, irmãos? Não há a menor chance. Veja bem, um peixe com uma presa dentro da boca não engole, porque ela vê um benefício futuro. Escovou seu dente, o seu dente vai ser preservado como? E aquele insano daquele bodião limpador vê o peixe com aquela boca imensa, quase pronto para abocanhá-lo, e entra lá dentro e de boa. Imagina que o outro não vai comê-lo porque sabe que vai ter uma vantagem futura. Da onde surgiu isso, irmãos? Faz lógica? Tem alguma lógica? Não. Kamikazes dos mares, eu falo sobre essa simbiose sensacional. Alguém pré-programou essa escova de dente submarina. Não foi? Próximo, top 10. Os ovos. Ovos de galinha. Irmãos, disseram que o ovo era um grande problema, que você não podia comer muito, certo? Maldito homem que confia no homem. Hoje a gente sabe que o ovo é o melhor alimento. Você pode comer 20, 30, 40 por dia, que não causa nenhum mal. Você pode morrer de overdose de ovo, tudo bem. O ovo é o alimento perfeito. No meu livro eu falo que um grande cientista uma vez disse: se você tivesse que mencionar a obra de maior tecnologia na Terra, qual que você mencionaria? Ele diz: os ovos das aves, o ovo de galinha. O que acontece com os ovos? Próximos, Daniel, eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque é tanta tecnologia. Mas você pensa assim, quando você está vivo, você precisa de oxigênio, certo? Quando você está no ventre da sua mãe, o oxigênio vem da onde? Da sua mãe. Placenta, toda a parte de migração de oxigênio pelas veias e tudo mais, tua mãe te alimenta com oxigênio. Agora, o ovo se separa da galinha, concorda? Como é que o pintinho vive dentro do ovo por 21 dias sem oxigênio? Sabe? O ovo é todo perfuradinho, irmãos. Tem de 7 a 15 milhões de furinhos na casca do ovo. E esses furinhos
deixam, tá vendo? Tem o CO2 e o oxigênio, deixa o oxigênio entrar. E ele permeia por veias que se propagam dentro do ovo e leva o oxigênio para o pintinho. Mas ele produz CO2, gás carbônico. Se produzisse muito, ele estaria sufocado. Há um transporte de CO2, quando chega no furinho, elimina CO2. Então, se você observar bem quietinho um ovinho lá na sua casa, não que você comprou no supermercado, né? Mas geminado, pensa assim, está entrando oxigênio e saindo CO2. Não é sensacional? Quando vai nascer, tem que quebrar o ovo. Um biquinho aparece no bico extra, um bico extra. Aparece no bico do pintinho, muito mais duro do que o natural, ele vai lá e bica e quebra o ovo. Depois que quebra o ovo, ele perde esse bico extra. A galinha fica virando o ovo para chocar dos dois lados, não esquenta de um lado e congela do outro, esfria do outro. Quando ela percebe que o pintinho está bicando o ovo, ela vai e ajuda. Tem uma câmara de ar dentro do ovo que quando ele precisa quebrar o ovo, ele respira uma quantidade maior de oxigênio. Absolutamente sensacional, top 10. Próximo, Daniel. Gente, mas eu não aguento. Eu falei que ia falar de 10, mas eu fiquei assim, tiro essa, ponho essa, tiro essa, ponho essa. Mas nessa eu não posso tirar, mas essa eu tenho que colocar. Então eu vou falar uma a mais, tá? De extra. Gente, top 11, número 11. A NASA. Uma grande evidência de que Deus existe. A NASA. Gente, a NASA é a grande amiga do criacionismo. Porque, sem querer, ela cada vez que lança um novo telescópio para os céus, ela confirma a hipótese Deus. A NASA lançou recentemente 2 telescópios, começou com o Hubble, depois com o James Webb. O que aconteceu com esses telescópios? Tiraram fotos do início do universo. Uma luz, né, que teoricamente o universo está se expandindo, vai levando a luz mais para trás, a luz quer chegar, vai nesse equilíbrio. Depois de muito tempo, chegou na Terra. Com esses telescópios a gente conseguiu pegar. É a foto do início do universo, que estava viajando pelo universo, chegou aqui, o James Webb captou, o Hubble captou. Bob Williams, eu falo muito dessas fotos nos meus podcasts, talvez você já tenha ouvido, mas ele disse assim: cara, aponta esse telescópio para o início do universo, até onde esses telescópios possam atingir. O Hubble, depois o James Webb. Eu quero ver o início do universo se formando. Próximo, Daniel. Aí, olha, o Bob Williams. Próximo, Daniel. Ele falou assim: eu quero ver aquela região apontada por aquela seta vermelha da Idade das Trevas, onde não tinha universo. O universo estava se estruturando no modelo do Big Bang. Irmãos, tem crente que crê no Big Bang. Irmão, você crê no Big Bang? Converta-se à palavra de Deus, irmão. O Big Bang sumiu, explodiu, estourou, não sobrou pedra sobre pedra. Deus fez pronto. Em Salmos 33:9 ele diz: porque eu falei e tudo se fez. Eu ordenei e de pronto tudo foi criado. E as provas estão todas por aí. Ele queria tirar a foto desse início do universo. Os amigos deles falaram assim: mas nossa, vai ser uma foto chata, não vai aparecer nada, você vai perder seu tempo. Ele falou: vamos pagar para ver. O professor Adalto Lourenço fez várias palestras, ele sempre disse que a foto viria com o universo pronto, completo, complexo e plenamente funcional. Na última palestra do professor Adalto Lourenço, que a gente mostrou no TDI Brasil, em julho desse ano, do ano passado, ele disse: olha, o universo se mostrará completo, complexo e plenamente funcional. Bingo, a foto veio. Próximo, Daniel. Esqueci de pedir para você trocar. Adalto Lourenço, próximo, Daniel. As predições dele ali, completo e plenamente funcional. Próximo, Daniel. A foto veio e bingo, irmãos. Essa é a foto mais maravilhosa da história da ciência. Essa é chamada de Hubble Deep Field. Essa é uma prova. Porque podemos chamar foto de prova? Eu acho que sim, né? Está assim no limite do que a gente pode chamar de prova. Essa foto é a foto do início do universo. O universo está como, irmãos? Completo, complexo e plenamente funcional. A Idade das Trevas foi para o espaço, não tem protogaláxia, está tudo pronto lá, as galáxias estão massivas, estruturadas, todos os elementos estão lá, da tabela periódica, tudo pronto. Próximo, Daniel. Aí lançaram o James Webb,
falaram, não, a gente vai mais profundamente no universo. O que aconteceu? Próximo, Daniel. De novo, o universo veio completo, complexo e plenamente funcional. Irmãos, o professor Adalto Lourenço venceu. Presbiteriano raiz venceu. Que sempre fechou com a declaração de fé de Westminster. Cremos que em 6 dias, há 6.000 anos, pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus, Deus fez o universo pronto. Eu sou presbiteriano, você é presbiteriano, o professor Adalto Lourenço era presbiteriano e ele venceu. Amém, irmãos? Amém. Próximo. Um grande cientista da Universidade de Yale disse que assim, nessas fotos você vê que o universo passa do nada para essas galáxias totalmente formadas num piscar de olhos. Irmãos, quem tem poder para chamar um universo magnífico, imenso, todo estruturado, bonito, cheio de estrelas, galáxias, planetas, asteroides, cometas, do nada, num piscar de olhos? Somente o nosso grande Deus. Uma prova indesculpável de que é um Deus. Próximo. Mas eu quase que eu vou falar do top 12, né? A água, gente, que é isso? Eu não vou falar aqui porque não acabou meu tempo, né? Tenho 4 minutos. Mas, gente, o gelo flutua. Outro dia eu perguntei para o pastor Arival, quando você coloca o gelo no seu esquinho, ele afunda ou ele boia? O pastor Arival falou, boia. Acertou, pastor. Agora ele não me chama mais mesmo. Gente, o gelo é sobrenatural, a água é sobrenatural, 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem, por isso que eu digo que nem precisa colocar o copo de água do lado da TV, irmãos. Tem milagre suficiente lá. Próximo, Daniel. Os cristais de neve. Próximo, Daniel. Ele decorou os cristais de neve. Nenhum é igual ao outro. Sensacional, não é? Próximo, Daniel. Olha, a gente tem top 1000, se você quiser. Falar sobre... nem falei do DNA. Nem falei sobre a célula. Nem falei sobre as proteínas. Olha só, próximo, Daniel. Nem falei sobre as quinesinas, robôs nanomoleculares que habitam as nossas células. Pode, irmãos, tem pezinho, tem bracinho. Anda, cantando, inclusive. Eu vou levar nutriente, é assim, irmãos, eu falei sempre assim, irmão, você fica quietinho, paradinho, tem que ficar quietinho, paradinho, não se mexendo. Você vai sentir uma cosquinha, está sentindo, irmão? São esses robozinhos andando dentro de você. E você não está sentindo, sabe por quê? Se você não estiver sentindo, sabe por quê? Qual a razão? Falta de fé. Próximo, Daniel. Gente, nem falei dos pavões. Pavão é um jogo de ótica, uma ilusão de ótica, sensacional. A pavoa não dá bola para as cores do pavão, irmãos. Não é seleção sexual. É um Deus exibido e exagerado. Próximo. Top 1000. Irmão, você quer saber mais? Leia o Fomos Planejados, Fé dos Ateus, o Duelo Científico do Século. O Antevidência, aqui você pode adquirir na Editora Zion. Sensacional, tá bom? Estamos atolados, afogados. Próximo. Deus existe? Conclusão. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos. Não é sensacional a Bíblia? A Bíblia não é sensacional. Ela diz, os atributos invisíveis têm sido vistos. Os atributos invisíveis têm sido percebidos claramente. Por isso que não dá para ser ateu, irmãos. Sendo compreendidos pelas coisas criadas, pela biologia, pela cosmologia. Por isso que crente precisa estudar, precisa se preparar, precisa formar em ciência dura, raiz. Viu, irmãos? Viu, jovens? Ciência dura, raiz, biologia, cosmologia, química, bioquímica, tá? Tem gente querendo fazer design de interiores. Legal, mas, né? Vamos, quer ser influencer, youtuber? Legal, mas crente raiz estuda ciência raiz, tá bom? Uma indicação minha. Sendo compreendido pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, é indesculpável. Há um Deus. Próximo. Chesterton dizia, não há problema em não acreditar em Deus. O problema é que quem deixa de acreditar em Deus, crê num monte de bobagens.
O Pondé, outro dia, parafraseando Chesterton, próximo, Daniel, disse isso: quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Próximo, Daniel. Para descrer em Deus, um homem deve acreditar em 1000 anomalias que não consegue conciliar com a razão. Ele deve aceitar inúmeras contradições e improbabilidades. Ele deve assumir que os efeitos são maiores que suas causas, que os maiores efeitos não têm causa alguma. Na verdade, que algo poderoso surgiu do nada. Irmão, você não crê em Deus, você tem que crer no São nada. Qual é a melhor opção? Muito bem, gente, terminando. Agora em julho nós teremos o 6º TDI Brasil. Vem com a gente. 1.200 pessoas lá no Rio Barbosa. Será sensacional. Próximo, Daniel. Assista o podcast. Agora virou Discutindo Ciência com os Eberlins. Né, Niquinho? Sensacional. Próximo. Gente, quero anunciar de primeira mão aqui, que a gente acaba de fechar com a Patrícia. PNH Travel, falei certinho. Acertei, Ninoca. 26 de junho a 4 de julho estaremos no Ark Encounter, nos Estados Unidos, no Museu da Criação. Sensacional. Corra lá, se inscreva, gente. Poucas vagas, limitadas. Visite o Ark Encounter com Marcos Eberlin. Faremos um grande tributo ao professor Adalto Lourenço. Visitaremos o Ark Encounter, o Museu da Criação, e como teremos muitas mulheres no grupo, também faremos uma parada no shopping. É sensacional o programa, tem passeio de barco, tem aquário, vem com a gente, tá bom? Para aí. Gente, Deus existe? Deus é uma obrigatoriedade. Então é esse Deus invisível mais real, um Deus que nos afoga, atola em evidências. Seja sempre o nosso louvor, a Ele toda a glória. Ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.